Boa noite, eu me chamo Loislene e nesse trabalho estarei falando sobre a leptospirose. A definição, ela é uma doença de infecção aguda, potencialmente grave, causada por uma bactéria do gênero Leptospira, que é transmitida por animais de várias espécies, como ratos, porcos, cachorros, animais bovinos, é transmitida desses animais para os seres humanos. A incidência dessa doença tem uma taxa elevada alta em algumas regiões. E a taxa de letalidade também, que pode chegar a 40% nos casos mais graves. Sua ocorrência é relacionada com as condições precárias de infraestrutura sanitária e alta infestação de roedores infectados. No período de janeiro de 2000 a dezembro de 2010, foram notificados 146.803 casos de leptospirose, sendo que destes confirmados foram apenas 37.824. Com uma média anual de 3.438 casos. O total de óbitos confirmado nesse período foi de 4.029. A situação epidemiológica da leptospirose, ela é uma doença que faz parte da lista que a gente deve notificar. Então, quando ocorrer isso, quando a gente pegar um caso de leptospirose, a gente tem que fazer a ficha de notificação compulsória. No Brasil, a leptospirose é uma doença endêmica, tornando-se epidêmica em períodos chuvosos, principalmente nas capitais aéreas metropolitanas, devido às enchentes associadas à aglomeração populacional de baixa renda, às condições inadequadas de saneamento e à alta infestação de roedores infectados. Então, pode ocorrer esse aumento, né? Pode ocorrer uma epidemia na época de chuva devido ao aumento de animais silvestres, desses animais que possam estar contaminados. O agente etiológico responsável pela leptospirose é a Leptospira spp. São bactérias espiroquetas da família Leptospiraceae, que tipicamente eram classificadas de acordo com determinantes antigênicos. O reservatório são animais de diferentes espécies, roedores, suínos, caninos, bovinos. O principal animal reservatório da doença é o rato, porque ele é capaz de eliminar micro-organismos pela urina por muitos anos. Porém, o cão também pode transmitir a doença, como eu já tinha falado anteriormente. O modo de transmissão se dá pelo contato direto com a urina dos animais infectados ou pela exposição à água contaminada, pela leptospira, que penetra no organismo através das mucosas e da pele íntegra ou com pequenos ferimentos e disseminam-se na corrente sanguínea. Então, não é só através da urina desses animais que você pode estar se contaminando. Às vezes você bebe uma água contaminada ou lava algum alimento com água contaminada. E isso também pode trazer a ocorrer a transmissão. O período de incubação, ou seja, é o tempo que ocorre a infecção da doença até o momento que a pessoa leva para manifestar os sintomas. Ele pode variar de 1 a 30 dias e normalmente ocorre entre 7 a 14 dias, após a exposição à situação de risco. O período de transmissibilidade. O animal infectado pode eliminar a leptospira através da urina durante meses, anos ou até mesmo por toda a vida, segundo a espécie animal e o sorovário envolvido. Manifestações clínicas. Existe a possibilidade da leptospirose ser assintomática, mas em geral o processo infeccioso começa com uma febre alta, uma sensação de mal-estar, dor de cabeça, dores musculares, cansaço, os olhos ficam vermelhos, tosse, faringite, calafrios. Esses sinais podem ser acompanhados de dor abdominal, náuseas, vômito e diarreia, com possibilidade de desidratação. E depois de 2 ou 3 dias que aparentemente a pessoa está melhor, o quadro às vezes pode ressurgir com novas manifestações, aí surgindo com manchas vermelhas na pele. O diagnóstico diferencial. O diagnóstico diferencial da leptospirose deve levar em conta doenças endêmicas ou frequentes na região, onde ocorrem os casos e que apresentam sintomas similares ao da infecção. Consequentemente, quando ocorre enchente, em período chuvoso,
assim como pode aumentar os casos de leptospirose, aumenta os casos de dengue, que também é uma doença que pode ser confundida com a leptospirose, quando for ser feito o diagnóstico. Os sintomas são bem similares. Geralmente quadros febris, como na malária, a rickettsiosis em geral, principalmente a febre maculosa, infecção por arbovírus, como dengue, febre amarela. O diagnóstico deve incluir também infecções virais, como gripe, soroconversão na infecção por HIV e hantavirose. O diagnóstico laboratorial. Rotineiramente deve ser solicitado para o paciente com suspeita de leptospirose um hemograma, bioquímica do sangue, radiografia de tórax e eletrocardiograma. O líquido deve ser coletado apenas se houver indícios clínicos de meningite. Alguns achados considerados específicos são de relevância para o diagnóstico e acompanhamento clínico. Radiografia de tórax, mostrando o infiltrado intersticial difuso nas formas mais graves. Uma gasometria arterial, mostrando acidose metabólica e hipoxemia. Arritmias variadas após a terceira semana da doença, entre outros. Os métodos indicados para diagnóstico específico da leptospirose são os sorológicos. A técnica que foi padronizada no estado do Amazonas é o ELISA, para a detecção de IgM, que se torna positivo a partir da segunda semana de doença. O teste poderá também ser realizado no líquor do paciente. Quando disponíveis, os testes de macro e microaglutinação podem ser realizados. O tratamento para a leptospirose para os casos leves, o atendimento é ambulatorial, mas nos casos graves, a hospitalização deve ser imediata, visando evitar complicações e diminuir a letalidade. A automedicação não é indicada. Ao suspeitar da doença, a recomendação é você procurar um serviço de saúde e relatar o contato com exposição ao risco. A antibioticoterapia está indicada em qualquer período da doença, mas a sua eficácia costuma ser maior na primeira semana, assim que surgirem os sintomas. Por isso que é importante a gente estar procurando o médico assim que aparecer todos os sintomas. Ou assim, aparecer um sintoma, você já procura uma unidade de saúde. Na fase precoce são utilizados doxiciclina ou amoxicilina. Para a fase tardia, penicilina cristalina, penicilina G cristalina, ampicilina, ceftriaxona ou cefaltacina. São todos antibióticos. O tratamento para leptospirose é com antibiótico-terapia. As reações adversas desses medicamentos, mais comum é dor de estômago, sensibilidade à luz, falta de apetite, visão embaçada ou borrada, visão turva, descoloração dos dentes, diarreia, náusea, má digestão, zumbido no ouvido e dor de cabeça. Os cuidados de enfermagem, esses são os cuidados que a gente tem que ter com o paciente. Primeiro de tudo, todos os cuidados que você for dar ao paciente, toda assistência, sempre que for tocar o paciente, ou ambiente próximo ao paciente, a gente tem que estar higienizando as mãos, tanto antes como após os procedimentos que a gente for realizar com ele. A gente tem que proporcionar tranquilidade e conforto, incentivar atividades que reduzem a tensão, auxiliar o paciente nas atividades necessárias de banho corporal e alimentação, proporcionar privacidade durante a rotina de banho, avaliar o tipo e a intensidade da dor e a localização e a duração da dor. Identificar os fatores que intensificam a dor. Depois que a gente identificar esses fatores, a gente vai estar fazendo a medicação que está prescrita, né? Se necessário. Administrar a medicação conforme prescrição médica e avaliar a sua eficácia. A gente tem que administrar a medicação e depois voltar, por exemplo, o paciente estava com dor. Você administra a medicação e depois tem que retornar para ver se essa dor passou. Ou se o paciente estava apresentando uma febre, você administra a medicação prescrita e retorna para ver se a medicação foi efetiva. A gente tem que verificar e anotar a temperatura corporal frequentemente, utilizar formas alternativas para reduzir a temperatura corporal, como utilizar roupas leves e uso de compressas frias. Manter a cabeceira elevada,
Avaliar condições para ingesta hídrica e alimentar. É muito importante que o paciente esteja se hidratando e se alimentando bem. Então, às vezes, ele não está com dificuldade de engolir, de mastigar, a gente tem que saber qual tipo que vai ser a dieta dele. Garantir uma adequada higienização dos pacientes. A prevenção. Não existe vacina, é importante a gente falar que não existe vacina para leptospirose para humanos, existe a vacina para os animais. Já é uma forma de prevenção, a gente está vacinando os animais que a gente tem domésticos em casas, né? E está procurando o extermínio dos animais portadores ou sadios, como ratos, a gente tem que tentar eliminar esses animais do ambiente. Medidas higiênico-sanitárias, isolamento e tratamento de animais doentes e vacinação de outros animais que convivam com eles. As complicações pode ser insuficiência renal aguda, ela é uma importante complicação da fase tardia. Com a perda progressiva do volume intravascular, os pacientes desenvolvem insuficiência renal oligúrica devido à ozotemia pré-renal. Nesse estágio, pode apresentar hiperpotassemia e os pacientes podem desenvolver necrose tubular aguda, necessitando o início imediato de diálise para o tratamento da insuficiência renal aguda. Outras manifestações frequentes na forma grave são miocardite, acompanhada ou não de choque e arritmias, agravadas por distúrbios eletrolíticos, pancreatite, anemia e distúrbios neurológicos, como confusão, delírio, alucinação, sinais de irritação, meningite asséptica. Menos frequentemente ocorre encefalite, paralisias focais, espaticidade, nistagmo, convulsões, distúrbios visuais de origem central, neurite periférica, paralisia de nervos cranianos, radiculite, síndrome de Guillain-Barré e mielite. Bom, aqui está a bibliografia, vocês podem estar acessando, aí tem falando qual é a fonte e tem um link. O link disponível para vocês estarem acessando. Eu quero agradecer por vocês estarem vendo esse trabalho e espero que vocês tenham aprendido um pouco. Obrigada!